Capítulo 98. Confiança quebrada. Enquanto Jennifer calçava os sapatos, Dona Olivia perguntou para ela se ela viu a porcelana que ficava dentro do armário, porque queria colocar nelas as mamadeiras que havia colocado para ferver. Por estar sem vasilhas espaçosas, lembrou da porcelana. Jennifer estava cansada de maquiar as situações e resolveu falar de uma vez. Eu a quebrei. Sem querer. Eu fui pegar uma vasilha no armário, ela estava dentro da vasilha e acabou caindo no chão. Ainda tentei colar, mas não consegui consertá-la. Desculpe-me, mamãe. Sei que era uma peça importante para o papai e para a senhora. Não fique triste, Jennifer. Uma peça pode ser quebrada, mas a confiança não. O que a senhora quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Não é você que me deve muitas explicações? Jennifer abaixou a cabeça e esperou ouvir os poucos, mas longos sermões que Dona Olivia, de vez em quando, lhe presenteava. Presente de grego. Presente de grego é uma expressão popular usada para representar o recebimento de algum presente ou dádiva que lhe traz prejuízo, ao contrário do que era esperado. Essa expressão faz referência ao cavalo de Troia, um famoso episódio descrito na Ilíada de Homero, que narra os eventos da Guerra de Troia. A expressão presente de grego é usada para se referir a presentes considerados inusitados. A origem dela é a história do cavalo de Troia, em que os soldados gregos construíram um cavalo de madeira e ofereceram como presente aos seus rivais, os troianos. A ideia era que parecesse um gesto para selar a paz. Contudo, o cavalo guardava um segredo. Vários soldados gregos ficaram escondidos no interior da imponente peça. Assim, conseguiram entrar em Troia, que era uma cidade cercada por grandes muralhas, sem serem notados. Quando chegou a noite e os troianos estavam todos dormindo, os soldados gregos saíram e tomaram o lugar. É importante dizer que não há um consenso entre historiadores se tudo isso realmente aconteceu ou se é apenas um mito. Também não há certeza se existem partes verdadeiras e outras criadas. O que se sabe é que, se existiu, a cidade de Troia ficava localizada na costa da Turquia. Troia e Esparta, cidade grega, eram separadas pelo mar Egeu. O rei de Esparta, Menelau, soube que sua esposa Helena havia sido raptada por um príncipe troiano. Então, convocou outras cidades gregas para ajudá-lo a resgatá-la. Assim, muitos navios partiram para Troia. Aconteceu que Troia era toda cercada por muralhas altíssimas e era impossível entrar, pois os portões eram constantemente vigiados. Se alguém tentasse escalar as paredes, era imediatamente flechado. Vale mencionar que os gregos já tentavam invadir Troia há vários anos, sem sucesso, até que Odisseu, um famoso general grego, teve a ideia que deu nome à história. Naquela época, era comum oferecer algum bem ao inimigo como forma de reconhecer a própria derrota. Odisseu sugeriu que os gregos construíssem um grande cavalo de madeira que parecesse um presente. O grande diferencial da peça é que seria oca, para que a tropa grega pudesse se esconder em seu interior. Iam receber o cavalo de madeira e colocá-lo para dentro da muralha. No momento mais oportuno, os soldados poderiam sair de dentro do cavalo para tomar a cidade. Assim foi feito. O cavalo foi entregue, uma parte da tropa fez parecer que estava indo embora, enquanto a outra ficou em silêncio dentro do suposto presente. Os troianos comemoraram a vitória e colocaram o cavalo, que era belíssimo e cheio de detalhes, para dentro dos portões. A peça foi considerada como um símbolo do êxito de Troia sobre Esparta e foi exibida em um lugar de destaque na cidade. À noite, os soldados saíram de dentro do cavalo, abriram os portões,
para os outros que estavam do lado de fora e tomaram Troia. Conta a história que a cidade foi toda destruída, sobrando apenas ruínas. A maioria dos troianos foi morta e o objetivo de resgatar Helena foi alcançado. Como já foi mencionado, não há consenso em relação à veracidade da história do cavalo de Troia. Especialistas afirmam que existem evidências arqueológicas que mostram que Troia foi realmente queimada. Contudo, não há provas sobre a existência do cavalo e do restante do que é contado. Inclusive, a história do cavalo de Troia foi citada pela primeira vez pelas obras do poeta grego Homero. Talvez os textos que conhecemos, como de sua autoria, tenham sido contados por várias pessoas ao longo dos anos. De qualquer forma, de uma coisa podemos ter certeza: a mitologia e a cultura grega, de forma geral, é extremamente rica e inspirou uma série de obras. No cinema, por exemplo, temos o filme Troia, de 2004, que conta exatamente a história da guerra, do rapto de Helena e do cavalo de madeira. A história acabou dando origem a uma expressão bastante popular presente de grego. É frequentemente utilizada quando uma pessoa recebe um presente que lhe causa mais transtornos do que benefícios. Afinal, com os troianos aconteceu exatamente assim. Eles achavam que estavam sendo presenteados, mas na realidade foram atacados pelos gregos. Então vamos ver o presente de grego que Dona Olivia tem para Jennifer. Então ela disse: bem que você poderia ter confiado em mim. Não deveria ter passado tanto sufoco como a gravidez sofrida. Não contaria para o seu pai e ajudaria a se sentir forte para revelar o que estava acontecendo. Ah, mãe, eu estava tão arrependida e tão desesperada que achei melhor esconder do que revelar. Mas esconder de mim? Como acreditarei que tenho uma filha que confia em mim, se você demonstrou que não é isso que sente? Mãe, você vive alcoolizada e fora da realidade, por isso achei melhor nem lhe preocupar. Não confunda uma coisa com outra. Gosto de beber, mas isso não me torna menos mãe. E quanto à porcelana, para mim é o de menos. O que me dói é saber que você não pôde confiar em mim. Viu como eu acolhi a Margarida quando ela precisou? O que eu não faria por minha filha? Caso não pudesse viver aqui até seu pai se acalmar, seria bem recebida em Tupã, na casa da sua tia Lora. Mãe, não! Jamais eu iria para lá. A tia Lora sempre dizia que qualquer moça que envergonhasse a família seria levada para o convento. Ela poderia tirar o neném de mim e me colocar no convento ou em um hospital psiquiátrico. Jamais eu iria para a casa dela. Ela poderia falar que eu estava louca e jamais me tirar daquele lugar. É, você tem razão. A Lora é radical e não seria um bom lugar para você viver. Entendeu agora, mãe, a minha situação, o que eu passei? Sim, entendi. Perdoe-me, mamãe. Não farei isso de novo. Está perdoada, filha. Imagino como você estava apavorada, pois seu pai não é gente. O que mais desejo é que você encontre o que procura. As duas se abraçaram. E depois Jennifer pegou as coisas e foi até a oficina de costura devolver as peças. Enquanto Jennifer estava na casa da dona Beatrice, a mãe do senhor Parada Dura chegou para ver o neném. No próximo capítulo, capítulo 99, o nome do filho de Jennifer.